Eu gostaria de, nesse final de culto, lembrar os irmãos que neste final de semana nós completamos 21 dias de jejum pelo arrependimento da nossa nação. Aqueles que são do ministério aqui da igreja não estão encerrando nesse final de semana o jejum, estão indo além. Iremos até o dia 13 de julho, quando então se completará 40 dias de jejum. Eu gostaria de pedir que fossem acesas as outras luzes, por favor, que eu vou fazer uma leitura aqui. Eu queria lembrar vocês, podem permanecer de pé, nós já vamos orar encerrando. Eu queria lembrar vocês de que nós começamos esse jejum logo após a paralisação dos caminhoneiros. Naquela paralisação, eu tive uma ponta de esperança de que o povo se unisse aos caminhoneiros e fizesse uma pressão para que o governo deixasse de oprimir a nossa nação. Essa nação tem sido muito oprimida pela alta carga tributária. Nós trabalhamos até o dia, todo ano, e cada ano que passa é um dia ou dois a mais. Até o ano passado, não sei como foi esse ano, mas até o ano passado o brasileiro trabalhou até o dia 2 de junho só para pagar impostos. Para vocês terem ideia de como o nosso dinheiro, ele é roubado pelo governo. Por que eu digo roubado? Porque o Brasil é o país, em todos os países do mundo, número 1 no ranking de países onde o imposto pago não tem retorno em benefício para o povo. Então, o Brasil, entenda isso, não é o país que paga mais impostos no mundo, não é, ainda, está perto de ser. Você pode pesquisar os rankings. O Brasil está perto de ser o país que mais paga impostos no mundo. Mas é o país número 1 no qual estes impostos não retornam para o povo como benefício. Prova disso são os hospitais, prova disso são as ruas, saneamento básico, os buracos em tudo que é rua dessa cidade, desse país, não é? Prova disso é o sistema educacional desse país. Então nós temos muitas provas de que o dinheiro pago não está sendo usado em benefício da nação. O dinheiro pago pelos nossos impostos. Para onde vai esse dinheiro? Infelizmente, para políticos que ganham salários astronômicos e que, juntando com seus benefícios, chega ao absurdo de ultrapassar R$200 mil por mês. Por mês. Salários mais benefícios. Quantos políticos ganham essa fortuna? Milhares de políticos em todo o Brasil. Milhares de políticos em todo o Brasil. É um absurdo o que acontece nessa nação, irmãos. Então eu tive uma ponta de esperança. Mas estranhamente isso não aconteceu. Estranhamente isso não aconteceu. E foi então que eu me dei conta do seguinte, irmãos: a nossa nação está debaixo do juízo de Deus. Porque eu me lembrei que quando uma nação peca gravemente contra o Senhor, uma das formas com as quais o Senhor pune essa nação é dando a este povo governantes que venham oprimir a nação. E é o que está acontecendo. Eu trouxe uma mensagem sobre isso. Infelizmente, naquela ocasião tivemos um problema na captação do áudio pelo computador. Foi gravado o áudio apenas pela filmadora. Quando isso acontece, geralmente eu nem coloco na internet a pregação. Mas como era muito importante, eu coloquei. Eu não me lembro mais o título, mas ela foi baseada em Isaías, capítulo 3. E é nesse capítulo que é provado o que eu estou falando aqui,
que quando uma nação peca contra o Senhor lhes dá meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Isaías 3:4. E no versículo 8 é dito: por que isso está acontecendo? Porque a sua língua, a língua do povo e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. Então, o próprio Deus levanta governantes que venham oprimir o povo. Eu analisei esse versículo 4 que fala: dar-lhe-eis meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Todos os comentaristas que eu conferi sobre essa passagem têm a mesma interpretação. Está com isto dizendo que serão governantes sem compromisso, como crianças que não têm compromisso. E crianças são o quê? Gananciosas. Me dá, é meu, eu quero, não é assim? E são assim os nossos governantes, irmãos. Então, quando é que veremos a mudança nesse país? Não é quando nós sairmos às ruas, não. Isso não vai adiantar nada, irmãos. Eu estava enganado, eu estava errado. Isso não vai adiantar nada. É quando nós nos unirmos em oração e jejum por essa nação e clamarmos pelo arrependimento desse povo, porque quem convence do arrependimento é o Espírito Santo por meio da oração dos salvos, irmãos. Sabe por que eu me converti a Cristo? Porque alguém orou por mim. Você se converteu a Cristo porque alguém orou por você. É através da oração. E queridos irmãos, o Senhor colocou no meu coração o clamor que se encontra em Joel capítulo 2, versículo 12. O Senhor colocou no meu coração e eu compartilhei no início do jejum, Joel 2,12, que diz assim: agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Portanto, amados, façamos deste texto a nossa diretriz nesses dias. Não se enganem, a situação vai piorar dessa nação. Mas se nós nos unirmos em oração e jejuns, o Senhor ouvirá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e irá sarar a nossa terra. Não há impossíveis para Deus, irmãos. A única esperança desta nação é a igreja do Senhor, sendo usada pelo Espírito Santo de Deus para proclamar o verdadeiro evangelho que conduz ao arrependimento. Então, amados, nós temos que atender esse clamor de Joel, essa convocação vinda do Altíssimo, e orarmos como Daniel no capítulo 9,
que orou confessando os pecados da sua nação. Todos os dias, a primeira coisa que faço antes do nascer do sol é dobrar os joelhos e confessar os pecados dessa nação. Idolatria, não só de imagens, de pessoas também. Idolatria ao dinheiro, talvez a nação mais gananciosa seja essa. Ainda mais do que a norte-americana. Porque aqui, ao contrário de lá, o povo acha bonito o chamado jeitinho brasileiro, a chamada lei de Gerson. Todo mundo quer levar vantagem em alguma coisa. Eu sei que existem os fiscais honestos, eu sei que existem policiais honestos e talvez até políticos honestos, mas são perseguidos. Essa é a verdade. Então temos que confessar esses pecados, irmãos. Temos que confessar o pecado da prostituição. Quantas pessoas tendo relação sexual antes do casamento, até se dizendo cristãs. Talvez até aqui esteja acontecendo. Ainda há pouco nosso irmão veio aqui dizer que ele agora tem como conseguir a gratuidade para o casamento, sem envolver questões de políticos. Ele conhece como conseguir, porque hoje se casar está em torno de R$1.000 no cartório. Então não há desculpa para os casais dessa igreja que precisam regularizar a situação. Não há mais desculpa. Então o Espírito Santo está tratando aqui com os casais. Não percam esse kairós de Deus. Ah, pastor, se eu me casar, eu perco a pensão. Perca a pensão, mas não perca a salvação. Não perca a salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou você não crê em Deus? Agrade a Deus e Ele te abençoará. Não lhe faltará um centavo para nada. Mas esse dinheiro é maldito, esse dinheiro que vem de uma pensão que impede você de regularizar a sua situação. Ah, pastor, o senhor não pregou que casamento é uma vez só na vida? Sim, só que algumas pessoas entregaram a vida para Cristo já num segundo casamento. E Deus não leva em conta os tempos da ignorância, irmãos. Mas se você conheceu a Cristo amasiado, agora é a hora de regularizar, antes que Ele venha. Não queira ficar para trás, porque não há segunda chance. Ai de quem ficar aqui para sofrer o juízo de Deus, a ira do Senhor, que está muito próxima, irmãos. Então, amados irmãos, vamos nos consertar, porque o Espírito Santo não tem sido derramado nas igrejas por causa disso, da hipocrisia dos que se dizem cristãos, que vem todo domingo ao culto com a Bíblia bonitinho debaixo do braço, mas não se arrependem de seus pecados, não consertam suas vidas, ficam adiando, protelando, e serão pegos de surpresa naquele grande dia, que está tão perto de acontecer, irmãos, tão perto. Então, em nome de Jesus, se você está na prática do pecado, se arrependa, para que você não seja considerado culpado do que está acontecendo com a nossa nação e não perca a sua própria salvação. Então, irmãos, confessar os pecados dessa nação. Violência. Hoje, da janela da minha casa, eu vi uma moto sendo roubada, irmãos. Hoje, da janela da minha casa, na esquina ali. Não sei se os irmãos que moram ali na mesma rua que eu souberam desse roubo que teve hoje lá. Hoje eu indo com o irmão Renato para levar o irmão Geraldo, sua esposa, pastor Geraldo, em casa. Passamos numa esquina onde tinha uma poça enorme de sangue. Aí ficamos sabendo que uma pessoa foi assassinada hoje lá naquela esquina.
metros aqui da igreja, não tem nem 1 quilômetro daqui da igreja isso que aconteceu, tá? Eu só não sei se foi ontem à noite ou hoje de manhã, mas foi ontem à noite, às 10 da noite, sangue fresco ainda lá, na esquina, terrível, terrível. Pecado de violência, pecado de assassinato, pecado de prostituição, pecado de ganância, pecado de corrupção, pecado de idolatria. É terrível o que acontece nessa nação. O Brasil é o primeiro país no mundo em consumo de pornografia pela internet. O primeiro país do mundo consome mais pornografia do que qualquer outra nação. 57% de todos os brasileiros que acessam a internet, acessam pornografia, com frequência, toda semana. E vocês querem que Deus abençoe essa nação, irmãos? Se por essas coisas vem a ira de Deus, está escrito na palavra. Então se você olha a pornografia, você é culpado mais do que os políticos, porque esses políticos são o juízo de Deus sobre a sua vida. Então vamos nos arrepender, em nome de Jesus. Você não pode servir a 2 senhores, não pode, nós não podemos. Entendam isso, a salvação da alma é a coisa mais séria que existe. Em nome de Jesus, vamos praticar a palavra de Deus. Praticar o que ouvimos hoje aqui. Você está edificando a sua vida sobre o quê? É fácil edificar sobre areia, não é? Não dá trabalho nenhum, não exige esforço nenhum. É tão fácil fazer um alicerce na areia, mas quando vier a tempestade, e ela vem sobre todos, quando vier, você não ficará de pé, cairá por terra, desesperado, aflito. Mas se você fizer de Cristo o seu alicerce, se praticar os seus ensinamentos, que começam com uma palavra: arrependei-vos. Começa com esta palavra. Se praticarmos os ensinamentos de Cristo, seremos abençoados. Ainda que passemos por tempestades, e certamente passaremos. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam que interessante, ele não disse vocês vencerão o mundo, ele disse eu venci o mundo. Por quê? Se nós estamos nele, estamos protegidos, e somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Então, ainda que venha o juízo de Deus sobre essa nação, irmãos, o nosso jejum não terá sido em vão, a nossa meditação na palavra não terá sido em vão, porque nós, como praticantes desta palavra para a glória de Deus, não seremos atingidos. Não. E ainda que aparentemente nos falte alguma coisa, continuaremos sorrindo, continuaremos em paz, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, na tribulação. A Ele toda honra e toda glória para sempre. Glória, glória a Ti, Jesus, santo, santo, santo. Eu quero incentivar você que está nesse jejum até a presente data, continue conosco até o dia 13 de julho. Continue conosco. Se você não estava jejuando, entre no jejum. Entre no jejum e fique até o dia 13 de julho. Se Deus assim permitir, no dia 14 eu verei a possibilidade de termos uma vigília aqui na igreja. No dia 14 de julho, e vamos convidar pela internet, teremos muitos irmãos aqui conosco, se Deus assim permitir. Amém? E a partir dessa semana, eu estarei convidando também aqueles que não estão congregando, para tomar a ceia conosco aqui,
Muitos irmãos têm entrado em contato comigo dizendo: pastor, estou preocupado que não tenho tomado a ceia, mas eu estou lendo a Bíblia com vocês, eu sigo o plano de leitura, eu ouço todas as mensagens. E não são pessoas que moram tão longe, algumas moram no Rio de Janeiro, é bem verdade, outros municípios, mas como a nossa ceia é domingo de manhã, então eu quero convidá-los também. Então, se Deus permitir que essa palavra vá para a internet, todo primeiro domingo do mês, e aliás é o próximo, né? 1º de julho, às 8 da manhã, estamos aqui reunidos para cear. E a nossa ceia é também um café da manhã, não esqueçam disso. Tragam alguma coisa para compartilhar nesse café da manhã. Pastor, o que eu devo lhe trazer? O que Deus colocar no seu coração. Amém? O Espírito Santo vai orientar você. Amém, queridos? Então eu quero incentivar você a permanecer neste jejum. Eu sei que existem pessoas que dizem: mas pastor, Jesus ensinou a jejuar em secreto, e o Senhor está falando em público sobre o jejum, está dizendo que está jejuando. É verdade, o Senhor falou que o jejum tem que ser em secreto. Em que sentido? No sentido de que eu não tenho que ficar dizendo para todo mundo: olha, eu estou jejuando, olha, não é? Mas existe o jejum coletivo da igreja, praticado pela igreja. Nós temos isso inclusive comprovado no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo e Barnabé foram separados para o ministério de missões, a igreja estava jejuando, irmãos. Quando os próprios Paulo e Barnabé foram eleger anciãos, o que diz a palavra? Que eles também jejuaram. O jejum é prática cristã, meus amados, amém? Cristã. Não acredite nessa história de que jejum é só Antigo Testamento. Não é verdade. E não esqueçam que o próprio Senhor Jesus disse que há casta de demônio que só sai à força de oração e jejum. Então, amados, eu, por exemplo, me sinto mais forte depois que eu comecei esse jejum, espiritualmente, mais forte. Mas por quê? Porque eu não estou apenas fechando a boca durante o período de jejum, que senão seria só uma dieta. Eu estou também orando, meditando na palavra, me policiando, me santificando para a glória de Deus. Façamos isso, irmãos, e veremos um milagre na nossa nação. Veremos um milagre, no mínimo, nas nossas vidas, no mínimo. E se tiver outra paralisação, não vamos para as ruas, não vamos bater panela, joelho no chão, cara no pó, oração a Deus, e Ele fará o impossível acontecer. Pai, te damos graças, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, olha por nós, Pai. Contempla aqueles que estão nesse propósito. Contempla também aqueles que queriam estar e não puderam, por algum motivo, Pai. Mas, Pai querido, que todos aqui, Pai, estejamos compreendendo a importância de praticarmos a Tua palavra, de nos arrependermos de nossos pecados, de orarmos, ó Senhor, e até de jejuarmos, Pai, rogando a Tua misericórdia, nos humilhando, Pai, diante de Ti, e confessando os pecados dessa nação. Tem misericórdia dessa nação, Pai. Tem misericórdia desse país, Pai. Tem misericórdia desse povo, Senhor. Que haja arrependimento, ó Pai. Que haja arrependimento, Senhor. A começar pela liderança de cada setor desse país, mas principalmente daqueles que se dizem pastores e que muitas vezes estão dando mau exemplo. Ó Senhor, que haja arrependimento, Pai. A começar pelos púlpitos das igrejas, para a glória do Teu nome, que haja arrependimento, que haja conversão, Pai. Que haja avivamento verdadeiro nesse país. Ainda há um remanescente fiel aqui, Pai. Ainda há um povo que Te ama. Ainda há um povo que ama o verdadeiro evangelho, que ama Jesus Cristo de todo o coração, que o busca com sinceridade e não por interesse material, mas unicamente porque se reconhece pecador,
e carente de tão grande salvação, e ama o bem, e ama o que é justo e correto, e por isso quer estar contigo para sempre, Senhor. Senhor é a fonte de toda justiça, de todo amor verdadeiro, de toda paz genuína, de toda alegria eterna. Derrama sobre nós, Pai, a tua virtude para a tua glória. Enche-nos do teu Espírito Santo e faça-nos andar no teu santo caminho, Pai, para a glória do teu nome. Nós assim oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, a quem seja toda honra e glória para sempre. Amém.